Lucas. Você vai perder o Evangelho de Lucas e encontrar o capítulo de número 22 e o versículo de número 7. Nós vamos ler até o versículo de número 20. Quero trabalhar nessa noite com o verdadeiro sentido da Páscoa para nós que somos protestantes. Lucas 22, versículo 7, a tua palavra aberta, Deus poderoso e Pai, para ministrar as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, tem liberdade completa para trazer a revelação através do Teu Espírito. Precisamos de Ti, do entendimento que vem da Tua mente, Senhor, para que possamos compreender qual é a Tua vontade para esses dias. Então, não nos deixa ficar fora dos Teus planos, mas nos traz aquilo que o Senhor quer, para a glória e louvor do Teu nome. Eu te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, ou pães asmos, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Aquele Cordeiro que a gente falou, que Jesus anunciou, foi anunciado em João capítulo de número 1, a gente leu no início do culto. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava sendo anunciado ali, e que o próprio Paulo depois, em 1 Coríntios 5,7, vai dizer que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. O versículo 8 diz: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, um cântaro. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala do andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Até aqui, amém. Tem algumas coisas interessantes nesse contexto aqui. Jesus já sabia de toda a conspiração para poder matá-lo, mas na realidade tudo estava acontecendo para convergir para o propósito de Deus, que era Cristo entregar a própria vida para que a humanidade pudesse ter uma libertação perfeita e completa de todos os pecados, e para poder não ir caminhando para o inferno por causa desses pecados. Então Cristo, Ele se entrega em favor de todo aquele que crê, e aí então seria salvo. Toda aquela história que a gente vê lá em Êxodo foi revelada a Deus, por Deus, melhor dizendo, a Moisés, em relação às questões de libertação da escravidão do Egito, que demorou 430 anos, um pouco mais de 400 anos sendo escravo completo ali no Egito. Os hebreus estavam, então o povo de Deus estava aprisionado no Egito, e vem a 10ª praga, a última, que seria
a morte dos primogênitos. E Deus dá uma ordem a Moisés, está escrito lá no livro de Êxodo, para poder sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro ele deveria pegar e ser comido pelos israelitas, e ao mesmo tempo o sangue dele aspergido nos umbrais e nas soleiras da porta, para que o anjo da morte que fosse direcionado para o Egito ia passar destruindo todos os primogênitos, matando e acabando com todos os primogênitos, sejam de animais, sejam de pessoas. Mas como o povo de Deus já tinha tido essa revelação, já tinham matado o cordeiro e colocado nos umbrais, na hora que o anjo da morte passou, certamente o povo de Deus não foi atingido por essa morte, que também foi uma morte espiritual. Então, eles saem no dia 1º do mês de Nissan e chega até o dia 14º do mês de Nissan para completar ali aquela instituição da Páscoa, que significa em hebraico Pesach, passar por cima. Então o anjo passou e ele não destrói, não mata os primogênitos do Egito, porque no voo dele já sabia que estava lavado ali com o sangue do cordeiro. Isso tudo seria um simbolismo daquilo que viria de Jesus, que estaria para poder nascer alguns anos na frente e completar a história nesse tempo, um tempo que seria completa toda a lei para a graça. Certamente, ali foi um momento específico e eles avançam e saem do Egito com toda a família, com tudo que eles tinham, e eles vão celebrar a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan, para os judeus, e para nós aqui seria mais ou menos 14 para 15 de abril. Então, nessa data era comemorada a Páscoa, que é uma das 3 principais festas judaicas. Páscoa, aí depois a gente tem os tabernáculos, não necessariamente nessa ordem, e a gente tem a festa da, quem sabe, Páscoa, Pentecostes. Então a ordem seria Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, que acontecem nas festas judaicas. Isso vai acontecendo durante o tempo, e é lógico que os judeus, através do pão sem fermento, porque não daria tempo de fermentar o pão, eles precisavam sair apressadamente do Egito, e também estava simbolizando ali a separação, a santidade em Deus, que o fermento nas escrituras sagradas mostra que havia uma corrupção. Então os pães sem fermento têm esse sentido. As folhas amargas, então aquelas folhas amargas dizendo a amargura que eles passavam na escravidão e uma possível sofrimentos e dores terríveis que o Messias iria sofrer para que a gente não precisasse ficar mais nessa escravidão. Eles também colocavam o suco da uva, que muitos falam que é o vinho, e realmente tinha o vinho que eles tomavam, e o cordeiro pascal, que era aquele cordeiro puro, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença. Ele não tinha nenhuma coisa que pudesse ser contrário a sacrifício. E que coisa que seria contrário a esse sacrifício? Alguma mancha ou alguma doença que fizesse com que esse cordeiro ele não fosse são, mas ele não tivesse nenhuma parte dele aleijada, nenhuma parte dele com nada diferente. Ele precisava estar completamente no peso adequado, ele precisava estar completamente sadio para esse sacrifício, para esse cordeiro que aconteceu. Isso é a história da Páscoa judaica. Jesus, então, ele, como um bom judeu, participando da última Páscoa, ele manda chamar Pedro e João, como diz nos versículos de número 8 de Lucas 22, você acompanhando aí vê, ele diz para prepararem a refeição da Páscoa. Ele não divulga para todos os discípulos, mas especificamente para Pedro e João.
aqueles que estavam mais próximos dele, porque se divulga certamente Judas Iscariotes ia entregar ele nessa ocasião. E não era para ser entregue no momento da ceia, mas sim no Getsemane, como estava tudo nas Escrituras. E Pedro e João dizem assim: como é que a gente vai preparar isso? Aí Jesus vai responder: vocês vão entrar na cidade e vão encontrar um homem com um cântaro. Aí ficou fácil, né? Porque homem naquela época carregando água no meio da cidade, só vai ter aquele. Tá fácil de encontrar, porque a maioria, 99,99% seriam mulheres. Avistou um homem com cântaro e não tinha como não encontrar ele. É certo que ele vai te mostrar uma casa. Ele é meu discípulo, ele já preparou tudo, ele tem alguma condição financeira, ele é bênção de Deus para as nossas vidas, ele botou o primeiro andar todo mobiliado, já tem tudo, vocês vão chegar lá, só ajeitar que a gente daqui a pouco, mais tarde na noite, vamos participar disso aí. É claro que você precisa ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, e Marcos 14, João 13, para você entender tudo isso que eu estou trazendo no Evangelho de Lucas. E certamente esse salão de hóspedes vai estar preparado ali. Ele vai te mostrar uma sala ampla, está no versículo número 12, e ali vocês vão fazer o preparativo. Então, eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Lógico, quando Jesus fala alguma coisa para a gente, é certo que vai ser exatamente como ele está falando. Deus não vai falar nada que não seja exatamente aquilo que ele disse para a gente. E aí Jesus disse assim: eu estava com tanta vontade, ansiando, não de ansiedade, mas com uma vontade fortíssima de celebrar essa Páscoa com vocês. Eu queria comer essa Páscoa com vocês antes de eu sofrer. E aí ele já anuncia o sofrimento dele. Eu estou trazendo todo o contexto para você entender resumidamente essa questão da Páscoa. E eu digo para vocês, né, não vou comer dela novamente até que cumpra o reino de Deus. Não vai haver mais Páscoa até que se cumpra tudo que as Escrituras Sagradas estão dizendo. Vocês não vão ver mais isso. E foi exatamente que isso aconteceu. E aí ele faz uma pausa e ele pega o cálice da graça, compartilha com todos os discípulos e ele fala sobre beber o fruto da videira para que venha o reino de Deus. Não vai acontecer realmente outra vez, porque ia ser sacrificado por Deus, se entregando pela humanidade para a remissão dos pecados. Ele toma o pão, dá graças. Então aquele pão que era o pão sem fermento, pão asmo, agora ele está falando que é o corpo dele. Ele diz que aquele pão que estava lá, que era o pão sem fermento, não deu tempo de sair, tinha que fazer as pressas e ao mesmo tempo se lembrando que tinha que estar em santidade, buscando as coisas de Deus. Agora é o corpo dele, que é dado em favor de todo aquele que crê, e precisa ser feito isso em memória, para nós nos lembrarmos, porque se a gente não tiver repetido essa situação, certamente a gente esquece, e é isso que acontece aí. Ele pega o cálice, no versículo número 20, e ele diz que esse cálice que é o sangue. Então aquele vinho que estava colocado lá naquela época, agora ele diz que esse cálice no suco da uva, do vinho, é a nova aliança para a remissão dos pecados, nova aliança do sangue derramado por todos vocês que creem. Ele cumpre toda uma lei cerimonial da Páscoa e institui agora a ceia, que a gente chama ceia do Senhor. Então vem todas as questões relacionadas com a história judaica, e em Cristo a Páscoa tem um fim. Diga glória. E daí a gente sabe que os judeus ainda vai continuar comemorando a Páscoa, porque dentro da religião judaica, do judaísmo, eles ainda estão esperando o Messias. Só que nós, como cristãos protestantes, daqui a pouco eu vou explicar a diferença daquele que não é protestante, nós entendemos que agora
a Páscoa se encerra e adentra a ceia do Senhor. Porque é uma lei cerimonial cumprida na íntegra em Cristo. O pão, a representação simbólica, é o corpo de Cristo. O vinho, o sangue de Cristo. As folhas amargas, o sofrimento de Cristo. E o Cordeiro Pascual, o próprio Cristo, Cordeiro Pascual, como diz lá no livro de João, capítulo de número 1, no versículo de 29. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício do Cordeiro agora não estaria mais o sangue nos umbrais da nossa casa, mas esse sangue de Cristo espiritualmente sobre a vida de todo aquele que crê e estivesse aliançado com Deus por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E Paulo, ele traz em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, dizendo: se livrem ou livrem-se do fermento velho, para que vocês não estejam contaminados com o pecado, principalmente o pecado da imoralidade, no contexto de imoral. Imoral não é só sexual, mas tudo aquilo que está diferente dos princípios morais de Deus, e não está dentro da moral divina, das Escrituras Sagradas, para que sejam massa nova e sem fermento, separados, santificados, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, Cristo é o Cordeiro que morreu por mim, por você, por todo aquele que crê. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado. Já aconteceu todo o sacrifício perfeito, e em Cristo já é suficiente para a nossa salvação. A suficiência de Cristo para tudo. Então nós não precisamos entrar num estresse de quaresma, porque nós somos cristãos protestantes. A quaresma é para o cristão católico romano, e ali começa na quarta-feira de cinzas, e eles passam 40 dias para poder chegar ao tempo da Semana Santa, que começa no domingo de Ramos e encerra no domingo de Páscoa. Mas nós não somos católicos romanos, nós já nos convertemos ao protestantismo. Agora, alguns evangélicos, eles gostam desse sincretismo religioso, dessa miscelânea religiosa, de envolver superstições, misticismo, e eles trazem para a crença deles o judaísmo. É claro que como é que a gente pode observar então essas questões judaicas relacionadas com o cristianismo? O cristianismo, ele surge num determinado tempo com Cristo, mas vem de uma outra religião, que essa religião é a religião judaica. Legal. Mas o próprio Cristo, ele cumpre toda a lei judaica para que nós pudéssemos hoje estar nele, como o próprio Paulo relata aqui dizendo: por isso celebramos a festa não com fermento velho, não com fermento da maldade e perversidade, mas com os pães sem fermento e os pães da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo? Nós não precisamos estar literalmente comemorando a festa, mas nós vamos espiritualmente entender o que é o significado da Páscoa, e vamos aproveitar esse momento como cristãos protestantes ou evangélicos, mas na linha que não é um evangélico trazendo sincretismos religiosos, mas na linha dos evangélicos, aqueles que creem no Evangelho, para comemorarmos a morte, ressurreição de Jesus. E isso a gente pode fazer em qualquer momento
todos os dias, qualquer dia que a gente estipular, mas nós aqui na Resgatar e Restaurar fazemos no primeiro domingo de cada mês, porque foi o dia que seria da ressuscitação de Cristo, o primeiro dia da semana. Ok? Então, Jesus Cristo encerra a Páscoa e inicia a ceia do Senhor. Ponto. Daí, no decorrer do século XVII, os germânicos, que são o povo alemão, eles tinham algumas fábulas, algumas histórias. Muitos deles vêm para os Estados Unidos em busca de nova oportunidade, em busca de um novo tempo, uma nova vida. Eles trazem aquelas culturas deles para a Pensilvânia, nos Estados Unidos. E qual era a cultura deles lá, daquela região norte? Qual era a cultura que eles tinham? Croatas. De que existia uma possibilidade de ter crescimento, de ter um novo tempo, uma nova vida. E a fábula que se contava era que existia uma deusa que em algumas outras culturas, como a cultura egípcia, é Astarote, que era a deusa da fertilidade. E eles, como criavam muitos coelhos, entendia que a multiplicação dos coelhos, havendo abatimento dessa carne e novas vidas, poderiam trazer prosperidade e novo tempo para as famílias. Eles vêm com essa cultura para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham uma visão capitalista, sempre teve, e comprou essa ideia. Quando chega no século XIX, lá na Europa, se tinha um entendimento de que quando a pessoa começava a dar certo, as coisas funcionarem, prosperar, poderia compartilhar com os outros, dando presentes. E esses presentes, como a produção de ovos era muito grande, ovos de galinha, eles davam ovos para os outros. E a gente dá um ovo, né? Acabou de a galinha pôr o ovo e a gente dá aquele ovo meio sujo, meio que melado assim. Não era muito legal, então a gente lavava ele, pintava ele e distribuía. Quando se junta tudo isso, no final do século XIX, com esse povo todo junto agora, entendendo que isso seria algo que poderia promover o comércio e ao mesmo tempo, além da deusa que eu falei para vocês, que existia um pássaro que punha um ovo muito bonito e abençoado por os deuses, e esse pássaro ele ficou doente. E quando esse pássaro fica doente, ela pega e transforma ele em coelho. Só que o coelho não deixou as funções orgânicas de pôr ovo. Aí você vê século XVII, século XVIII, século XIX, essa é a história. E se reúne todo mundo. E alguém, então, percebe que poderia juntar assim todas as histórias, fazer uma história só, e agora o ovo vem com o coelho da Páscoa, e a gente pode fazer tudo isso num movimento muito grande comercial e ganhar muito dinheiro com isso, e a gente deixa esse negócio de Jesus de lado, e a gente vai subjugar todas essas coisas, obscurecer tudo isso, e o povo gosta mesmo desse negócio de lenda, de misticismo, de mentira. E quem não conhece Cristo, não se converteu ao Evangelho, não vai ler a Bíblia, não vai entender nada mesmo, então bora faturar e pronto, está contada a história da Páscoa resumida. Essa história, ela vem no Conselho de Nicéia, onde a Igreja Católica Romana determina que poderia ter, num resumo assim muito superficial, esse sincretismo religioso para poder propagar a religião
e ficar em paz com as questões todas políticas. Por quê? Já se sabia naquela época, e tanto é que coincide uma coincidência divina para que Jesus fosse entregue no momento da Páscoa, porque precisaria que o Cordeiro Pascal fosse ele se cumprisse as Escrituras. Então, toda a época de Páscoa, todos ficam com atenção para ver se o Messias vai chegar. Tanto é que quando você liga a sua TV ou você vê na mídia, o problema que está tendo lá em Israel, inclusive com conflitos dentro da cidade com o povo palestino e o povo judeu, sim ou não? Porque quando chega na época da Páscoa, fica todo mundo esperando chegar o Messias novamente. Então imagine como foi a situação, a ponto de heróis que não falavam com Pilatos ficarem amigos de novo. Porque poderia vir alguém que tomava o trono de todos eles. Então a questão política foi tão forte que a igreja romana pegou e disse assim: peraí, se a gente ficar nesse conflito de briga, a gente vai não ter bispo mandando, desmandando, a gente não vai ter mais o poder que a gente deveria, então deixa tudo como está e a gente faz isso tudo e pronto. Acabou-se. Mas acontece que nós que somos protestantes entendemos que isso não é bíblico. Precisamos aproveitar esse momento como a gente aproveita o Natal para poder proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, a verdade. Conhecereis essa verdade, e essa verdade vai nos libertar. E aí a gente tem três escolhas: a gente ser altamente radical. Eu sou protestante radical, não quero saber desse negócio de Páscoa, coelhinho, não sei o quê, e acabou, nem quero saber de você. Radicalismo, extremismo. Lembrando que a nossa vida tem que ser com equilíbrio. O outro lado é se envolver com todo esse mundanismo e cair na farra do sábado de aleluia e domingo de Páscoa, inclusive com a diarreia da segunda-feira dos ovos. A turma que trabalha nos hospitais de criança que digam. Ou a gente ficar equilibrado e aproveitar esse momento para a gente divulgar a verdadeira história da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, e a gente entender que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro Pascual, e morreu e ressuscitou para que todo aquele que crê não ficasse mais escravo do pecado, não fosse para o inferno, mas tivesse a vida eterna. Aleluia! Amém? Estou dizendo que você não comeu seu chocolate? Falei que você não ganhasse o ovo da Páscoa? Mas discipline as coisas. Se isso for motivo para escandalizar os irmãos, que não, faça. Paulo ensina. A gente pode comer todas as coisas, pode fazer todas as coisas, mas a gente não pode fazer com que o irmão fique escandalizado, principalmente os mais novos na fé que não sabem nada disso. Como é que essa cultura entra agora em toda a questão dos evangélicos? Porque grande parte dos evangélicos, principalmente no Brasil, eles, a partir do ano de 1995, eles trazem algumas situações relacionadas com um novo tempo pentecostal, que é o neopentecostalismo. E esse neopentecostalismo, ele tem um sincretismo religioso, uma mistura de religiões muito intensa, a ponto de hoje terem situações do neopentecostal que a gente não sabe de onde surgiu, umas fábulas, umas loucuras, umas superstições, que a gente não sabe realmente se isso é misticismo, se isso é outra religião afro-ameríndia, se realmente é a religião evangélica. Na realidade ficou desconfigurada a situação do cristianismo protestante em algumas denominações evangélicas que eu tenho muita dificuldade em aceitar como igreja de Cristo, mas acredito que sejam mais seitas. Enfim, todo esse sincretismo judaico vem para dentro da igreja evangélica, e é lógico que você vai ver várias simbologias, várias ilustrações, mas Cristo já tinha cumprido tudo, e tudo aquilo que aconteceu lá no passado
era um simbolismo, era uma sombra do que viria para se concluir, e se concluiu sim. Cristo cumpriu tudo, a ponto de Deus trazer para Paulo uma revelação tremenda no livro de Gálatas, que você pode abrir e acompanhar comigo. Gálatas está antes de Efésios, depois de 2 Coríntios. Versículo de número 6. Lembrando que o próprio Paulo entrou em algumas desavenças teológicas com Pedro. Porque Pedro, quando estava com o judeu, se comportava como um judeu. Quando Pedro estava com um gentil, ele pregava para que o gentil fosse convertido. E na hora que o judeu chegava, ele dizia que tinha que ter circuncisão, tinha que manter toda a lei, tinha que cumprir toda a lei. Aí Paulo fala assim: peraí, Jesus já cumpriu todas essas questões e ritos cerimoniais, e agora a gente não está vivendo mais esse tempo. E Paulo se desentende com Pedro, para querer manter as questões inerentes à lei que já tinha sido cumprida. Aí Paulo aos Gálatas, no capítulo número 1, versículo de número 6, diz assim: eu fico admirado, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Vocês começaram também na fé protestante e agora estão trazendo todas essas coisas de novo para a fé de vocês. Não tem necessidade. A Páscoa ficou para trás. Agora a gente comemora a ceia, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Páscoa ficou para trás, Pentecostes, festa dos tabernáculos. Tudo isso você vai ver dentro da igreja evangélica, mas já foi cumprido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sinto muito que a gente não vai ter muitos likes. Certamente não vai passar de 40, porque agora em diante já está bloqueado. Porque a própria tecnologia já viu que eu falei algumas palavras-chave e o próprio Instagram já é responsável em não deixar divulgar isso. Mas você conhece a verdade. Agora, você conhecendo a verdade, coma seu cordeiro, coma seu pão exado. Mas se o irmão estiver comendo pão com fermento, mas não é um fermento que vai ser contaminar a vida dele com pecado, não tem problema. Se ele está tomando o suco da uva e o suco da uva não é tinto, isso não vai fazer mais diferença nenhuma para a gente que já está maduro na fé. Aleluia, irmão. E aí vem um sincretismo religioso. Então, a gente não pode comer carne. Quem diz que a gente não pode comer carne se eles matavam o cordeiro para comer? Olha que atrapalhação. A gente não pode andar na carne. Porque Paulo fala: não andeis no lugar da carne, não anda na carne, anda no Espírito. Gálatas capítulo 5. Agora eu vou deixar de comer uma moqueca boa? Mãe, pode me chamar que eu como essa moqueca. Um peixe gostoso, não tem problema. Mas se tiver carne, a gente também vai comer, porque nós não somos católicos romanos. Nós nos convertemos ao cristianismo protestante. O cristianismo romano aí vai seguir outros critérios. Ok? Então, aquele que é católico romano, que cumpra de acordo com a religião, sua religião que você acredita, faça. Não estamos aqui
batendo nem falando mal de outras religiões. Nós estamos dizendo que nós pertencemos a uma classe religiosa agora que quer se chegar mais próximo das Escrituras, e essa é a verdadeira palavra de Deus, e é exatamente isso que a gente está falando. Então, como seria a nossa Páscoa hoje, pastor? É a gente entender que foi uma passagem da morte para a vida. Jesus Cristo morre primeiro no seu lugar e no lugar de todo aquele que crê, para que a gente não fosse condenado, espiritualmente falando, para o inferno. E agora a gente tem uma oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós somos libertos desse pecado e separados para a glória e louvor do nome dele. Ele é suficiente, Cristo é suficiente, a gente não precisa acrescentar mais nada, porque pela graça somos salvos. Isso não é dom de nós, nosso, mas é dom de Deus. Aleluia. Então não teria diferença nessas outras festas relacionadas com o Natal, etc e tal, porque nós entendemos que as Escrituras Sagradas dizem, e a gente simplesmente vai viver de acordo com o que as Escrituras Sagradas ensinam para a gente. Amém? Glória a Deus. Então todo esse sincretismo, todas essas superstições, todo esse misticismo, todas essas junções de fábulas, de contos, de mitos, de crendices, toda essa miscigenação de povos, esse sincretismo de religiões, ele adentra muito forte em algumas nações latinas. O Brasil, um campo aberto para tudo isso, já que a gente foi uma nação que abraçou muito as pessoas vindas de fora. Se você pegar o Brasil hoje, a gente tem pessoas de diversas nações, com culturas diferentes, com hábitos de vida diferentes, e a maior quantidade de pessoas que nós temos no Brasil hoje são de católicos, depois de evangélicos, e quando juntam os dois é exatamente a religião cristã que prevalece, porque o nosso país, graças a Deus, ainda é um país laico. É um país laico, e nós precisamos manter esse país laico, porque a turma da esquerda quer fazer com que o país seja laicista. Depois você pode ler sobre essas coisas, para você entender o porquê que a gente precisa estar equilibrado nesse sentido. São todos da esquerda que são assim? Não, mas a grande maioria. Tá? E nessas questões a gente precisa ficar muito atento, ok? Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero trazer algumas coisas para poder encerrar a palavra para vocês. E agora você já sabe que Jesus Cristo, Ele é tudo em todos, e foi por causa dele que tudo foi criado, e é nele que se completa tudo que existe no universo, principalmente a minha e a sua vida. Em Cristo estamos completos. Sem Cristo nós temos um vazio existencial muito grande, demandando por muitas situações, mas com Cristo nós estamos na completude, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador e Senhor para sempre. Então, a mensagem verdadeira é essa, e a gente percebe que nos textos paralelos, em Mateus, Marcos e João, eles vão se complementar e vão ensinar sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ele vem como algo implantado pelo próprio Cristo. Lembrando que antes teve o batismo, João, a gente leu, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é batizado, o próprio Cristo é batizado para se cumprir as Escrituras. Ali está algo instituído, e logo na sequência a gente vê a ceia, que a gente chama ceia do Senhor. Ok? Então são os únicos dois que a gente mantém até os dias de hoje: batismo nas águas e ceia do Senhor. Nada além do que isso. Tudo que tiver acima dessas coisas não faz parte da teologia bíblica verdadeira, são acréscimos, e o próprio Apocalipse diz: aquele que acrescentar alguma coisa, não,
terá parte na vida eterna, ou aquele que retirar alguma coisa também não terá parte na vida eterna relacionada com as Escrituras Sagradas. Eu prefiro ficar com o que diz as Escrituras, ok? Louvado seja Deus. Lembrando que a gente não precisa brigar por causa de nomes, né? Não é comemora a Páscoa, Feliz Páscoa. Não vai fazer muito sentido aí. A gente pega aquele nome Páscoa e diz assim: louvado seja Deus que na pessoa de Cristo Jesus Ele me libertou de todo o pecado, me tirou da morte eterna e me tirou do inferno pelo amor grandioso. Ele me libertou da escravidão. Feliz Páscoa, esqueceu de falar para mim Feliz Páscoa, estou chateado com isso, irmão, né? Não deu Feliz Páscoa. Não tem mais sentido para a gente. Quem deu, quem não deu também. Glória a Deus. A gente está vivendo uma outra dimensão espiritual, não precisa dessas coisas, tá certo? A ponto da gente ver pessoas brigarem o ano todo quando chegar na Páscoa e desejar Feliz Páscoa para o outro. Não foi isso que eu vi hoje no WhatsApp de um grupo que eu participo. Aí eu me lembrei, comentei até com uma das pessoas aqui que congregaram com a gente, dizendo assim: realmente naquele tempo que já estava sendo para a morte de Cristo, naquele tempo da Páscoa, o próprio Jesus fez com que dois homens que estavam brigados há muito tempo ficassem em paz. É isso que vai acontecer. É a história da Bíblia, ela vai se repetir. Jesus é formidavelmente maravilhoso e suficiente. Nós amamos esse Senhor. Você pode ficar de pé para a gente poder orar.